Olá, turminha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Aqui, professora Gislane. Opa, tô errando até meu nome. Estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância. E nessa aula nós vamos aprender um pouquinho sobre cartoon. Você já ouviu falar desse gênero, o gênero cartoon? Muitos de vocês podem não conhecer o gênero cartoon porque ele era publicado antigamente nos jornais. Hoje em dia nós encontramos em algumas páginas da internet ou em alguns jornais digitais na internet, mas não é um gênero que nós temos muita familiaridade com ele. Nos livros didáticos, às vezes aparecem alguns cartoons. Então agora a gente vai conhecer esse gênero para você ver se você já tinha visto algum cartoon ou se você já conhecia esse gênero. Se parece muito com a charge, mas não é charge, então nós vamos aprender os dois gêneros, começando pelo cartoon. E o desafio que eu coloquei aqui foi esse, ó. Você já viu um cartoon? Conhece esse gênero? Vamos conhecê-lo. É o desafio dessa aula, né? Então, o que é um cartoon? O cartoon é um gênero de ilustração humorística ou satírica que utiliza desenhos simplificados e exagerados para transmitir uma mensagem crítica e uma reflexão. Vou parar por aí para explicar o que é isso, então, até aí. O cartoon utiliza ilustração. Então, o cartoon é sempre uma imagem que vai fazer uma sátira. O que é isso, professora? Sabe quando a gente fala que está zoando ou tirando sarro de alguém? Isso é uma sátira. Zoar ou tirar sarro de alguém é fazer uma sátira, né? E trazer isso de uma forma bem humorada, engraçada. Os desenhos às vezes são exagerados, colocando um nariz grande, uma orelha grande no personagem principal que aparece desenhado ali. E sempre vai ter uma imagem. Às vezes aparece alguma coisa escrita, às vezes não tem nada escrito, só desenho. Então, nós vamos sempre ter a linguagem visual nos cartoons, que são as imagens, as figuras, os desenhos. E às vezes a linguagem verbal, que são as palavras escritas. Ele pode ser estático, estar numa única imagem, ou animado, como desenhos animados. A gente tem alguns cartoons, né, alguns desenhos animados que seguem essa característica. No contexto jornalístico, o cartoon é frequentemente usado para comentar situações políticas, sociais ou culturais de forma leve e engraçada, mas com um fundo crítico. E aí, nós vamos ver já um cartoon de exemplo aqui. Olha só, aqui nós não temos nenhuma linguagem verbal, só linguagem visual. Nós temos duas escadas. E são escadas profissionais para a pessoa alcançar, né, um futuro profissional, subir de carreira, conseguir um bom emprego. Essa setinha aqui é o símbolo do gênero masculino. Esse desenho aqui é o símbolo do gênero feminino. Então, aqui representa o gênero feminino e aqui o gênero masculino. Vocês viram a diferença das escadas? Para a mulher subir na carreira, para ela alcançar uma boa vaga no seu trabalho, né, um bom salário, as dificuldades da mulher são muito maiores. Tem o filho, né, a família que ela carrega. Aqui você está vendo que ela está com duas sacolas na mão, né, que normalmente as mulheres estão sempre responsáveis por fazer compras, resolver os problemas da casa, comprar as coisas dos filhos, se preocupar com os filhos. E o homem, sem nada na mão, subindo de escada rolante, olha que facilidade. E a mulher com uma escada daquelas antigas de madeira e com todo esse peso para carregar. Professora, o que quer dizer isso? Isso é uma crítica a uma situação social. É uma crítica que mostra como é muito mais difícil para as mulheres conseguirem alcançar bons cargos, bons salários, por causa de toda a carga que a mulher carrega de família, de filhos. Muitas empresas não querem contratar mulheres que têm filhos, porque sabe que a mulher sempre vai ter que se ausentar para tomar conta dos filhos, diferente do que as empresas pensam dos homens e da facilidade que os homens têm de subir de carreira, conseguir melhores salários, porque não tem toda essa carga para carregar. Tá vendo que isso é uma crítica? E essa charge, se ela tivesse sido feita há 40 anos atrás ou hoje, ela tem a mesma função. Ela serve para a gente identificar esse problema, porque ele acontecia e ainda acontece na nossa sociedade. Então, o cartoon, ele é esse gênero pessoal que faz uma crítica social, uma sátira, né? De maneira leve, porque é um desenho, né? A gente olha, observa, é uma imagem, mas que ela está sempre atual, seja em qualquer momento da nossa sociedade, ela está sempre atual, porque é um problema que persiste, que permanece. Vamos ver
Outro exemplo de cartoon, olha só, é uma mulher, e aí aqui a gente vê o exagero nos traços. Dá uma olhada no tamanho da boca e da língua dessa mulher. Então, é um exagero para mostrar o quê? Vamos ver o que está escrito. E aqui nesse cartoon, nós temos tanto a linguagem verbal quanto a linguagem visual. Então, no cartoon aparece assim: fofoqueira não. Querida, eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. As mulheres estavam lá bravas com ela, olha a expressão das duas, a expressão facial. Bravas, e ela provavelmente falando para ela parar de fazer fofoca, que ela era muito fofoqueira, né? Ela deve ter feito alguma fofoca sobre elas. E ela, com a língua desse tamanho, a boca desse tamanho, fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Então, de uma forma engraçada, ela usou outra expressão para dizer que ela não era fofoqueira, mas o cartoon mostra que ela é fofoqueira, a boca, a língua exagerada, né? Então, uma maneira engraçada de mostrar um problema social, né? Uma situação que é até cultural, das pessoas ficarem fazendo fofocas das outras pessoas, e usou essa expressão aí para mostrar isso. Essa também é uma linguagem que serviria tanto para muito tempo atrás quanto para esse nosso momento que nós vivemos agora, certo? Nós agora temos até fofoqueiros profissionais na internet, não é isso? Páginas só de fofocas na internet, que são essas pessoas aí da língua grande, da boca grande, que vivem falando da vida dos outros. Tá vendo como é atual esse cartoon e ele não foi produzido agora? Então, esse gênero vai ser trazer essa linguagem humorística, uma crítica e uma imagem, né, sempre exagerada, ou uma imagem que vai nos lembrar do que está acontecendo. O cartoon geralmente aborda temas mais amplos e universais, como questões sociais, culturais ou comportamentais. E ele pode ser atemporal. Ele não está ligado a um fato recente. Ele serve para qualquer época da história da humanidade, vamos dizer assim. O cartoon às vezes é mais leve, com traços simples e tem um foco no humor e na ironia, como a gente acabou de ver. Aqui o cartoon apareceu com 2 O, sabe por quê, meninas? Porque em inglês ele é escrito assim, tá? Mas ele é escrito com U em língua portuguesa. Pode ser apreciado mesmo após o fato que o inspirou perder a relevância devido ao caráter mais universal. O cartoon tem várias funções dependendo do contexto em que ele é utilizado. Entretenimento, ele pode proporcionar leveza e humor, divertindo o público. Fazer uma crítica social, fazer as pessoas refletirem e questionarem comportamentos, valores e problemas da sociedade de forma sutil e inteligente, como foi aquele primeiro que a gente viu lá do trabalho do homem e da mulher. Fazer uma reflexão, convidar o leitor a pensar sobre temas complexos de maneira acessível e visual. Também vimos isso naquele primeiro cartoon. Pode ser usado para explicar conceitos ou situações de forma simples e engraçada, especialmente em materiais didáticos, quando aparece nos livros, como a professora deu exemplo. Também pode servir para fazer comentários políticos. Embora menos direto que a charge, o cartoon também pode fazer críticas políticas, mas de forma mais simbólica, né? Nós temos cartoons que são de humor, que retratam situações do cotidiano engraçadas, como as do Calvin e Haroldo. Temos cartoons editoriais, que ilustram e comentam as questões sociais e políticas que são publicadas em jornais e revistas. E cartoons animados, que são os desenhos, como o da Disney ou da Pixar, que misturam entretenimento. Tem até um canal que se chama Cartoon Network, que é de desenhos e animações, que todo mundo deve conhecer, não é? Então, nesse gênero, nós conhecemos o gênero cartoon e as suas características. Nós vimos que o gênero cartoon serve para fazer crítica, reflexão, e sempre vai trazer essa crítica, essa reflexão de uma maneira bem humorada, com imagens, com figuras, e às vezes pode trazer a linguagem verbal, e muitas vezes ele vai trazer só a linguagem visual, e caracterizando, né, colocando os personagens de uma maneira exagerada, justamente para chamar a atenção e tornar mais engraçado aquela imagem que ele quer passar. Bom, espero que você tenha gostado de conhecer esse gênero. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre charges e outros gêneros que são aí parentes do cartoon. Então, eu te aguardo para a nossa próxima aula.